Quero ler um texto com vocês, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 27 e 28. Diz assim: Quando já estavam para terminar os 7 dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram, gritando: Israelitas, ajudem-nos! Este é o homem que, em toda parte, ensina a todos contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra esse lugar. Além disso, ele introduziu gregos no templo e profanou esse lugar santo. Até aqui. Vamos orar. Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, Pai, diante da Tua palavra e diante da voz do Teu Espírito, para que o Senhor fale conosco. Que seja um tempo para sermos trabalhados pelo Senhor. Que o Senhor toque, Deus, nas nossas vidas. Que o Senhor toque nos nossos corações. E que de uma forma poderosa o Senhor preserve para que fique no nosso coração somente aquilo que é Teu, e não aquilo que é do homem. Porque nós estamos para ouvir a Tua voz, é o Senhor que fala no nosso coração, Deus. Para além daquilo que os nossos ouvidos escutam. Cuida da gente agora, em nome de Jesus. Amém. Quando a gente olha um pouco para o ministério de Paulo, a gente vai ver uma série de mudanças, né? Paulo passa, então, por uma série de mudanças desde o momento que ele é inserido no ministério. Então, a gente fala ministério a partir do momento que ele tem aquela conversão, se a gente pode dizer, ali no caminho de Damasco, e aquilo muda a realidade dele. Paulo, que era perseguidor, passa a ser o perseguido. Naquele momento, ele se volta para o lado de Jesus, ou seja, ele sai do lugar que era o lugar de oposição, aquele que recalcitrava contra os aguilhões, aquele que perseguia o Senhor. Naquele momento, Paulo muda de lugar e a partir dali inaugura uma nova história, começa uma nova história. E essa nova história de Paulo, então, está marcada por realmente um conhecimento da verdade. E é, sem dúvida, né, um ministério extremamente impactante, talvez o maior cristão que a gente teve em todos os tempos, como resultado, como atuação ministerial. Sem dúvida, muitos outros existiram, mas o trabalho que Paulo fez é incomparável. E de alguma forma, como fruto daquilo que o Espírito promoveu na vida dele, a gente colhe até hoje, e colhe de uma forma contínua. Não somente em conversões, pessoas que se converteram, mas em mensagem. Em mensagem que Deus operou através da vida dele. Paulo se coloca realmente diante do Senhor. E nós olhamos então para esses resultados, olhamos para as cartas, olhamos para aquilo que Paulo fez e olhamos então para aquilo que ele escreveu e inspirado pelo Espírito, nós chamamos de palavra de Deus, entendemos que é a palavra de Deus. Mas olhamos um pouquinho também para essa trajetória, para esse ministério. E quando nós percebemos um resultado ministerial, mais uma vez a gente olha conversão, a gente olha a palavra, a gente olha a mensagem, a gente olha igrejas que foram edificadas, igrejas que foram fundadas por Paulo, e tudo isso é ministério. Mas se a gente olha para a vida de Paulo, a gente vai ver um cara que foi preso. A gente vai ver um cara que foi condenado. A gente vai ver um cara que realmente foi perseguido. Um cara que sofreu naufrágio. Um cara que quase perdeu a vida várias vezes até efetivamente ser morto. Nós vamos olhar para essa vida, e talvez a vida, não do apóstolo Paulo, mas do Paulo, do Paulinho, do Paulão. Ou seja, esse cara. Qual é a vida dele? Qual é a vida desse homem, desse ser humano, que de alguma forma deixou Deus fluir tanto na vida dele e produziu tantas coisas? Mas quem é esse cara? Nós olhamos para a palavra e através do livro de Atos dos Apóstolos, que conta um pouco da história da igreja, através das cartas de Paulo, nós vamos vendo um pouco da vida dele.
Mas a gente se prende muito realmente ao resultado, ao ministério de Paulo. E aí quando eu e você somos chamados para participarmos, sermos cooperadores com Cristo, nós somos aqueles que têm a nossa vida. Nós temos a nossa casa, nossa história, nossos problemas, nossas contas para pagar, nossas dificuldades, nossas limitações. Ou seja, eu e você, nós passamos por este lugar. Por esse lugar que é a nossa vida, a nossa história. E a nossa história depois que a gente se converteu. A nossa história que mudou, que começou, que inaugurou e vai tendo um conflito de valores para que a gente possa se apropriar dos valores do reino e possa deixar de lado os valores humanos. Para que a gente possa deixar um pouco de lado essa nossa carnalidade, como a gente tem falado tanto aqui. Quando nós fazemos isso, nós temos uma proposta de sermos mais espirituais, como falamos inclusive na escola bíblica. Mas sermos espirituais é a ideia, irmãos, de que nós vamos vendo dentro de nós prevalecer o Espírito e vai chegar um momento que tudo aquilo que é corruptível, como diz a palavra, ou seja, aquela carne, esse corpo que se corrompe, ele vai ser revestido de incorruptibilidade, ou seja, teremos um corpo glorificado. Não teremos mais carne, nós teremos o Espírito prevalecendo completamente. Ou seja, nós que nascemos de novo, o Espírito começou a trabalhar em nós e queremos que o Espírito vá prevalecendo, num dado momento nós seremos Espírito, com um corpo glorificado. Tem uma transição. E talvez a gente olhe lá e a palavra de Deus diz que a gente vai dar conta do bem e do mal que nós fizemos através do corpo. E de alguma maneira a gente vai prestar contas, nós sabemos disso. E ao prestar contas nós vamos olhar resultados, inclusive, daquilo da nossa vida. Talvez a gente possa ver o que nós colhemos a partir dali. Mas quando acontecer isso, irmãos, eu e você já vamos ter morrido para esse mundo. Completamente. Eu e você vamos ter passado os nossos dias. Nós vamos ter vivido todos os nossos dias. A gente não vai ter mais vida aqui. A gente não vai ter mais família aqui. É uma outra realidade. Olhar para isso como uma outra realidade, sem dúvida para nós é fundamental. Mas eu e você estamos ainda passando os nossos dias aqui. E o que a gente faz com os nossos dias aqui? O que a gente faz nessa tentativa de ser mais espiritual e menos carnal? E mais uma vez, entendendo que isso é uma luta que trava dentro de nós, é uma ideia do quanto que nós estamos nos havendo realmente com a mensagem de Cristo, com a proposta e com essa tal de eternidade que nós teremos com o Senhor. Como que a gente está fazendo nos nossos dias aqui? A gente olha para Paulo, então, e vê um homem trabalhado por Deus. Sem dúvida tinham falhas. Sem dúvida tinham lutas. Mas tinha um trabalhar de Deus contínuo na vida dele que se manifestava. E eu peguei aqui justamente um texto onde Paulo é preso. Aqui mostra, né, que os judeus prenderam Paulo. Os judeus fizeram isso. Os judeus, os mesmos que de alguma forma condenaram a Cristo, os mesmos que mataram a Jesus. Eles prendem Paulo. Esses judeus, eles prendem Paulo. E diz para nós, então, que o discurso desses homens diz: israelitas, ajudem-nos. Esse é o discurso deles. O que eles dizem ali? Este homem que em toda parte ensina a todos contra o nosso povo. Paulo estava ensinando. Contra a nossa lei. Paulo estava falando da graça. E contra este lugar, ele estava dizendo, contra esse lugar de adoração. Afinal, Cristo poderia ser adorado em todos os lugares. Aí ele diz, além disso, olha, como se não bastasse isso que Paulo está fazendo, ele introduziu gregos no templo e profanou esse lugar, porque ele colocou gente que não deveria estar nesse lugar aqui nesse lugar. Os religiosos então prendem Paulo. E Paulo então que saiu desse lugar, né? Paulo que era o perseguidor, Paulo que de alguma forma talvez tenha se alinhado a esse discurso religioso num outro momento, ele agora, ele é vítima disso. Ele é vítima dessa dureza, ele é vítima dessa religiosidade. Ele é vítima de um olhar que é um olhar limitado daqueles homens,
Limitado por quê? Porque não entenderam o Evangelho. Porque não conseguiam entender. Paulo é preso. Paulo, então, é encarcerado. E quando a gente olha a história de Paulo, e ele conta isso em vários momentos, nós vamos ver essa história de Paulo, então, do Paulo preso. E o que ele faz com isso? Porque, afinal, se Paulo foi preso, o que ele vai fazer? Se Paulo foi preso, minha vida acabou. Se eu for preso, o que vai ser de mim? Paulo faz da vida dele uma vida ministerial, onde ele vive intensamente uma verdade. Em que lugar? Qualquer lugar. Qualquer situação. Em qualquer momento. Em qualquer cenário. Em qualquer oportunidade. Aí, talvez a gente consiga ver, então, esse Paulo, que é o cara que já apanhou, o cara que sofre, como a gente já falou, vai sofrer um naufrágio, esse cara que, de alguma forma, tem uma série de dificuldades e lutas na pele, na carne, no corpo. Preso várias vezes. Esse cara continua sendo crente. E continua sendo exatamente esse mesmo cara que, por esse motivo, ele foi preso. Este homem, diz, em toda parte ensina a todos contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra esse lugar. Paulo continua fazendo exatamente a mesma coisa. Ele não muda nada. Ele não muda nada daquilo que realmente passou a ser a vida dele. Paulo, o preso. Paulo, a partir desse lugar preso, onde ele continua fazendo tudo isso. E ainda, segundo o olhar do outro, o olhar desse israelita, o olhar desses judeus, ele ainda continua profanando o lugar santo. Mas para Paulo não era profanar. Para Paulo era levar a salvação. Era abrir as portas, porque Jesus já tinha feito isso. Era anunciar o reino. Era pregar de acordo com aquilo que foi falado para ele. Quanto que importava ele sofrer. Para anunciar o evangelho, para quem? Para os judeus, mas para os de fora também. Ele estava alinhado com isso. Uma vida voltada para isso. Mais uma vez, estamos falando de, talvez, o maior cristão de todos os tempos. Mas eu quero considerar aqui com vocês um pouco disso, né? Esse Paulo preso. E eu e você estamos aqui solto, livre. Estamos aqui transitando. Mas o quanto que a gente pode aceitar sermos presos pelo Evangelho? Paulo foi preso porque anunciava o Evangelho, mas antes disso ele já estava preso, capturado pelo Evangelho. Ele já estava envolvido. Se ele estava preso, se ele estava solto, se ele estava num lugar, se ele estava em outro, não faz a menor diferença. Algo já o prendia. Algo já o envolvia. E aí eu pergunto para você o quanto que você, e pergunto para mim o quanto que eu estamos presos realmente pelo Evangelho. O quanto que nós estamos então capturados pelo Evangelho. Mais uma vez, não é por causa do Evangelho ir para a cadeia, não é isso. É um outro lugar onde nós entendemos que estar envolvidos com o Evangelho, com a causa, com o caminho, como Paulo mesmo dizia. Estar envolvido com essas boas novas coloca eu e você num lugar onde não dá para escapar. Paulo diz aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 9, versículo 16, contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Quem que cobrava Paulo? Ninguém. O Espírito. Paulo estava preso, então por conta daquilo que de alguma forma movia dentro dele, não é um preso ruim. É o preso que de alguma forma fazia sentido para ele. Preso, capturado, envolvido. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Isso me é uma necessidade, ele diz. Ser representante do reino é uma necessidade para mim, não é uma obrigação só.
Eu nem posso me orgulhar disso, porque isso é minha necessidade. Eu não posso fazer isso e falar, olha que legal o que eu fiz. Eu não posso fazer isso. E aí, vocês gostaram? E aí, vocês gostaram da carta que eu mandei? Mandar uma segunda carta para os Coríntios e falar, como vocês acharam a primeira carta? Foi legal? Fiquei bem nessa carta? Não posso me orgulhar disso. Não tem por que me orgulhar disso, porque isso me foi imposto. Alguém me obriga, não é mais do que isso. Eu me prendo nesse lugar. Eu estou preso nisso. E para nós, então, olharmos, por exemplo, um Paulo preso, encarcerado, e como que isso movimenta a história dele, ou seja, ele limitado nas suas decisões, limitado na sua mobilidade, limitado nos lugares onde ele podia estar, uma vez que ele estava sendo conduzido, arrastado de um lugar para outro, a gente fala, puxa, esse Paulo preso, tá? Mais uma vez, preso pelo Evangelho antes de ser preso pelos homens. Capturado pelo Evangelho. Envolvido completamente. Que aí vai fazer com que Paulo faça uso das diversas cenas para que, de alguma forma, aquilo que era anterior fizesse sentido. Porque aí, para mim e para você, se nós começarmos a entender isso, irmãos, nós, se somos capturados pelo Evangelho, aonde o Evangelho se manifesta? Na minha vida e na sua vida. Em que lugar, em que relacionamento, em que contato. E eu digo sempre relacionamento porque o Evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê, para a gente que crê. O Evangelho não é poder para edificar prédio, o Evangelho não é poder para movimentar, então, outras coisas senão corações. O Evangelho é poder de Deus para salvar vidas. E quando eu e você, então, estamos capturados, o que a gente vai fazer com isso? Não sei. Porque a sua realidade vai dizer isso. A sua vida vai dizer isso. Eu quero olhar, então, aqui dentro de um percurso, olhar algumas expressões aqui, alguns textos, e entender aquilo que Paulo, de alguma forma, aproveita. Porque tinha algo anterior. Tinha algo, então, antes dele ser preso, que o capturava, que era a verdade do reino. Paulo, então, preso pelo Evangelho, como eu e você estamos presos. Ele é preso, então, item 1, para manifestar a sabedoria. Ainda em Atos, na sequência, capítulo 21, versículo de 37 a 40, diz assim: quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, ele perguntou ao comandante, posso te dizer algo? Esse é o Paulo. Pronto para ser levado, então, para a fortaleza. E aí, agora o cara vai ser preso, vai ser levado à fortaleza. Ele, posso te dizer uma coisa? O soldado diz, você fala grego? Perguntou ele. Não é você o egípcio que iniciou uma revolta há algum tempo, levou 4.000 assassinos para o deserto? Paulo respondeu, sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Permite-me falar ao povo? Tendo recebido permissão do comandante, Paulo levantou-se na escadaria, fez um sinal com a mão à multidão, quando todos fizeram silêncio, dirigiu-se a eles em língua hebraica. Esse é o Paulo. Fala grego? Sim. Fala hebraico? Também. Com sabedoria para com aquele que ouve. Para que as portas sejam abertas. Você lembra? Paulo ora por isso e pede oração. Eu oro, peço oração para vocês para que se abram as portas, para que eu possa anunciar o Evangelho. Com sabedoria ele se movimenta. Posso falar uma coisa? Posso dizer algo? Eu posso falar com o povo que está aqui gritando e pedindo para que eu seja condenado e está aqui se levantando? Posso falar? Na sequência do texto, Atos 22, versículo 1 e 2, Paulo em língua hebraica. Irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. O que diz o texto? Quando ouviram que eles falavam em língua hebraica, ficaram em absoluto silêncio. Então Paulo disse. Paulo ganha o direito de fala. É tremendo nós olharmos para o que isso faz, com que Paulo, no momento em que está sendo ali preso,
inserido na fortaleza, ali junto com o guarda, ele se preocupa com aquelas pessoas e se move em direção àquelas pessoas, porque ele ganhou o maior palanque que ele tinha. Não tinha um lugar para ele ser mais ouvido do que aquele lugar. Paulo simplesmente aproveitou a oportunidade. Bom, já que eu estou aqui, posso falar? E aquele povo não queria ouvir Paulo. Queria que Paulo fosse condenado, mas aí ele fala em grego e em hebraico. Em grego ele é ouvido aqui. Em hebraico ele é ouvido aqui. Paulo usa de uma sabedoria dada por Deus. Algo que ele já tinha. Ah, mas e se fosse Pedro? Talvez Pedro não fizesse esse movimento. Mas talvez Pedro fizesse outros, como ele fez. E 3.000 almas se converteram. Porque tinha algo que Deus usava a partir do que ele tinha. Paulo é usado a partir daquilo que ele tinha. Paulo foi instruído aos pés de Gamaliel e ele é um cara culto. Paulo era culto e fez disso uma oportunidade. O que eu faço com isso? Considero todas essas coisas, e ele diz, como esterco diante da excelência do conhecimento de Cristo. No entanto, estas coisas eu uso agora para que o conhecimento de Cristo se manifeste. Quando eu e você então temos uma vida, e a nossa vida está capturada pelo Evangelho, é cada uma das cenas, das histórias, das possibilidades que nós podemos usar de sabedoria, para que isso possa produzir um resultado, ou seja, onde eu estou, você não está. Onde você está, eu não estou. As pessoas com quem eu converso, você não conversa e vice-versa. As almas sedentas de Deus que eu converso, você não conversa e vice-versa. Onde eu e você podemos fazer diferença, onde eu e você podemos criar vínculos, laços, conexões. Falar em grego e em hebraico. Paulo só foi ouvido pela multidão porque ele falou em língua hebraica. Se não falasse, não seria ouvido. Ele fala. Eu e você estamos em lugares onde é necessidade de usarmos de sabedoria para fazermos a diferença. Paulo podia dizer, quer saber, eu estou sendo preso por causa desses caras aí que ficam me difamando, falando mal. Podia ir tudo para o inferno, né? Não, podia ir tudo para o céu. Como que eu faço? Como que eu faço agora? Porque eu estou preso pelo Evangelho. Eu não estou preso por esses homens. Tem alguma coisa que é anterior. Tiago 3,17 diz, no entanto, a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. Existe para mim e para você à disposição uma sabedoria do alto para que façamos uso disso. Porque nós estamos presos pelo Evangelho. A sabedoria que está disponível para mim e para você é para que nós possamos nos posicionar, sim, de uma forma sábia. Jesus, ao anunciar o seu amor, ao manifestar simplesmente o amor, Jesus estava sendo amoroso, Jesus pregando o amor, falando do reino. Mensagem por mensagem, talvez a gente possa dizer, puxa, a mensagem de João Batista era mais dura do que a mensagem de Jesus. João Batista rasgava, pregava o arrependimento e pegava pesado. Jesus, então, convidava ao arrependimento a partir daquele contato. E Jesus, então, qual é o método de Jesus? O que o outro precisa? O que o homem no tanque precisa? O que a mulher do fluxo de sangue precisa? O que Jairo e a sua filha precisam? Jesus agia de acordo com a necessidade do outro. Paulo capturado pelo Evangelho, preso pelo Evangelho, usava da sabedoria para fazer diferença. Se eu e você estamos presos pelo Evangelho, o que a gente faz com isso? Segundo ponto, Paulo usa isso para conectar histórias. Ou seja, ele não fala de um lugar distante, ele fala de um lugar próximo. Atos, na sequência, 22, de 3 a 5 diz, Paulo falando, sou judeu. Todo mundo já estava ouvindo. E Paulo começa, eu sou judeu.
nascido em Tarso da Cilícia, mas criado aqui nessa cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel, na lei dos nossos antepassados. De quem antepassado? Nossos antepassados. Veja o que Paulo faz. Sendo tão zeloso para com Deus quanto qualquer de vocês hoje. Vocês hoje estão fazendo isso porque vocês são zelosos. E eu fui zeloso como vocês são hoje. Veja o discurso de Paulo. Persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão. Como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o sinédrio. Ou seja, Paulo diz, eu fui esse cara e vocês sabem que eu fui esse cara. Há um testemunho de que eu andei junto com vocês, no mesmo lugar, olhei da mesma lente que vocês olharam. Eu fui formado num lugar onde os melhores de vocês foram formados. Paulo se coloca exatamente nesse lugar. E ele diz, eu fui então tão investido de autoridade nesse lugar, reconhecido nesse lugar, que diz, deles cheguei a receber carta para os seus irmãos em Damasco e fui até lá, a fim de trazer a Jerusalém como prisioneiros os que lá estivessem, para serem punidos. Irmãos, Paulo que está preso no Evangelho, entende aquele que está fora do Evangelho. Se eu não tiver capturado pela verdade, pelo Evangelho, talvez a minha forma de olhar para aquele que está de fora seja uma forma que afasta, que repele, mas que não cria conexões. Paulo queria. Alguém pode dizer, mas Paulo estava naquele momento, só que ele estava se defendendo, ele estava falando sim. Só que a fala de Paulo permite que todos ouçam. Quando eu e você somos chamados para, de alguma forma, criar laços com outras pessoas, Paulo não está voltando para a lei, Paulo não está voltando a ser perseguidor, Paulo não está falando contra o caminho, ele só está dizendo, eu também estive neste lugar, e esse lugar fez sentido para mim, e nesse lugar eu fui o melhor, nesse lugar eu fui excelente. Quantas vezes eu e você, então, estamos fazendo uso, porque capturados pelo Evangelho, nós olhamos para as pessoas e falamos, essa pessoa é alvo do amor de Deus. E se eu falar desse lugar aqui, ela não me ouve. Mas se eu tiver, não porque ela é inferior, mas se eu tiver no mesmo discurso que aquela pessoa, será que ela não vai me ouvir? Será que ela não vai me ouvir? Eu vou fazer mais uma vez referência ao trabalho que a gente testemunhou ontem, o trabalho que a gente ouviu lá da Fundação Casa. Que uma das questões que os meninos trazem é essa conversa de igual para igual. Ao ponto de, na primeira reunião, os meninos não conseguir fazer ideia de que a equipe que estava lá era uma equipe de crente, enquanto eles não falavam. Porque eles falavam de igual para igual. Criavam conexões. E meninos que tiveram coração quebrantado, meninos que choraram, meninos que pediram perdão, meninos que aceitaram Jesus como Salvador. Porque alguém se propôs a estar num lugar e falar e criar um laço, uma conexão. Numa linguagem que eles podiam entender. Um trabalho religioso num lugar como esse existe já há muito tempo. Mas nessa dimensão, todos os funcionários reconhecem que nunca existiu um trabalho como esse. Ao ponto de uma casa da Fundação Casa ser impactada, as outras chamarem e outras fora já estão chamando, isso se tornou um projeto que vai avançar para tocar essas vidas, porque alguém fala essa linguagem. Alguém se propõe a estabelecer uma conexão de forma a sair de um lugar. Porque está preso, capturado pelo Evangelho. Então eu olho aquele que está lá e ele precisa ser ouvido. Quando a gente fala com os funcionários, quando a gente trabalha com os funcionários, quando a gente ministra para os funcionários, a gente diz, eu sei qual é a sua dor. Eu suponho a sua dor. Eu ouço a sua dificuldade. Vem cá, fala comigo. Converse comigo. A gente traz para perto. O que a gente está fazendo com isso? A gente está entendendo que algo anterior
nos chama. E se para nós isso é uma oportunidade, porque nós estamos presos pelo Evangelho, nós vamos conectar histórias. Poxa, imagino o que é o seu sofrimento. Entendo da sua dor. Me fala um pouco mais. Como que é isso para você? É esse lugar onde a gente se propõe a fazer uma diferença, porque somos capturados pelo Evangelho. E não é um lugar onde nós ficamos, então, e nós omitimos uma verdade. Sim, mas nós entendemos que criar um vínculo é extremamente oportuno. Porque o Senhor Jesus fazia isso. Jesus criava vínculos ao ponto de ser criticado por isso. Esse que entra e come com pecadores. Por quê? Porque Jesus queria montar uma balada na casa de pecador? Não. Jesus queria tocar nessas vidas, para que deixassem de ser pecadores. Mas se ele não estivesse lá, os pecadores não estariam lá. Paulo, se ele não levasse os gregos naquele lugar, se ele não conduzisse, se ele não fizesse um movimento de inserir, eles ficariam de fora. Paulo criava conexões e laços e movimentos e proporcionava isso. Ao fazer isso, né, ao criar, então, conectar histórias, é eu e você, fazendo uso de uma história que já foi transformada, de um testemunho, para que a gente possa falar de igual para igual. Sabe quem que inventou esse modelo? Deus, na figura de Jesus. Deus falou com o homem de muitas formas e, por fim, falou através do seu Filho. O verbo, a fala, que se fez carne e habitou no meio de nós, para falar comigo e com você. Se fez homem para falar com homens. É esse lugar onde nós podemos conectar. Mas é um lugar onde nós precisamos, porque nós estamos então presos pelo Evangelho, o terceiro ponto, apresentar a verdade. A necessidade de apresentar a verdade. Paulo, então, fazendo todo esse movimento e falando, puxa, então Paulo fez amizade e falou, gente, me solta, eu sou amigo de vocês. Por favor, dá um jeito aí, eu não queria chatear vocês. Aí Paulo vai contando a sua história. Eu lembrei, começou contando, eu era assim, 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 a história vai avançando. Atos 22, 21 e 22. E ele diz, então o Senhor me disse, vá, e eu enviarei para longe aos gentios. A multidão ouvia a Paulo até que ele disse isso. Estava todo mundo ouvindo, puxa, que história é essa? O que esse cara está falando? Até a hora que ele falou, e eu fui enviado aos gentios. E aí, então, era um escândalo para o judeu. Enviado aos gentios, então todos levantaram a voz e gritaram, tire esse homem da face da terra, ele não merece viver. Eles não estavam ouvindo Paulo até agora. Eles estavam ouvindo porque a história falava no coração deles. A hora que Paulo então fala uma verdade que afronta o coração deles. Veja, Paulo não estava chamando ninguém ao arrependimento. Paulo estava contando uma história. O coração deles então tão endurecido não suportavam a verdade, mas eu e você nós anunciamos a verdade. Pode ser que corações endurecidos não suportem, mas nós estamos anunciando a verdade. E para falar entre nós aqui, irmãos, quantos de nós temos uma história de que alguém falou do Evangelho para a gente muito tempo antes da gente se converter? Quem não tem uma história de ter, de alguma forma, uma aproximação com uma oração, com o Evangelho, com uma pregação, e depois de anos veio se dobrar? Você acha que aquela semente ficou perdida? Você acha que aquilo não produziu efeito? Você acha que aquela semente não foi plantada para que alguém regasse e outro viesse a colher? A palavra de Deus nos traz essa verdade. Ah, mas então, nós não estamos nos havendo com conversões, mas com o Evangelho. O Evangelho é o caminho, é uma mensagem. Nós criamos conexões e transmitimos uma verdade. Quando nós fazemos isso, nós sustentamos um lugar.
Nós sustentamos isso. Esses dias eu falei com um amigo que não é cristão. Pelo contrário, ele tem uma resistência muito grande. E eu falando com ele, ele sabe que eu sou crente, ele sabe que eu sou pastor. Nós já discutimos sobre o evangelho algumas vezes. E eu falei para ele assim, você é uma bênção. Aí ele falou assim, eu sei o que você está querendo dizer. Eu entendo o que você está querendo dizer. Você também é, só que você para mim é uma bênção terrena. Ele sabia o que eu estava falando. Ele entendeu a provocação, porque eu acho que ele realmente é uma bênção. Mas ele responde de um outro lugar dizendo, você também é, mas ele não pode dar o braço e torcer. Então ele diz, você é uma bênção, mas é uma bênção terrena. Mas como assim uma bênção terrena? O que ele está querendo dizer com isso? E tudo bem, porque ele sabe que eu tenho algo que se alinha com a verdade, e eu faço questão de trazer para ele. Ou seja, tem algo nesse lugar onde a gente pode sustentar e enfatizar uma verdade, sem perder. Nós podemos fazer isso. Nós podemos sustentar esse lugar. Nós ficamos nesse lugar. Porque nós entendemos que Deus tem algo nos nossos corações que nós já estamos capturados e nós não vamos soltar isso. Nós não vamos nos desprender disso, nós não vamos fugir disso. E vai fazer com que a gente possa, então, transitar nesse lugar e fazer movimentos, então, onde, de alguma forma, Deus possa operar através das nossas vidas. Somos capturados pelo Evangelho. Quarto ponto. Para levar a palavra em outros lugares. Que quando nós fazemos isso, nós podemos levar em outros lugares. Voltando ao exemplo que eu trouxe aqui de um amigo, por conta disso, de uma palavra que ele resiste, que não faça, que não produza efeito no coração dele, ele já me colocou em lugares onde essa palavra poderia ser anunciada. Então, ele resiste, mas ele divulga. Ele resiste, mas ele movimenta nesse lugar. Ele não dá o braço a torcer, por mais que conheça do Evangelho. Mas ele não consegue reter. E me coloca em oportunidades onde eu posso falar do Evangelho. Quando eu e você estamos capturados, nós somos convidados a levar a mensagem em outros lugares. A ir além do lugar. Atos 22, de 25 a 29. Enquanto o amarravam a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava, vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Paulo, mais uma vez, usando de uma sabedoria, já pensando, como que eu posso sair daqui? Pronto, diz o texto ali, para ser amarrado e açoitado. Ele vai para o centurião e fala assim, então, você acha que vocês têm esse direito? De açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? O que ele propôs? Ele está dizendo claramente, olha, vocês vão me bater sem eu ser condenado? E para que eu seja condenado, eu preciso ser julgado. E para que eu seja julgado, tem que ter alguém apto a me julgar. Ou seja, eu vou sair daqui, do lugar do açoite, e vou para o lugar do juízo. Eu saio do lugar que eu estou apanhando e vou para o lugar onde eu vou ser julgado. Ali eu vou contar a minha história de novo. Ali eu vou falar de novo, ali eu vou anunciar de novo. Então aqui é o lugar onde eu poderia apanhar e sofrer. Posso, mas não é questão de estou evitando apanhar. Ele usa o açoitá-lo para trazer a ideia de ser julgado. E é convocado então ao lugar. Ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante. Que vais fazer? Esse homem é cidadão romano. O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou, diga-me, você é cidadão romano? Ele respondeu, sim, eu sou. Então o comandante disse, eu precisei pagar um elevado preço pela minha cidadania. Paulo respondeu, eu a tenho por direito de nascimento. Os que iam interrogá-lo retiraram-se imediatamente. O próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido um cidadão romano. Ele precisava falar com romanos.
Paulo faz isso. Quando eu e você, então, aprisionados pelo Evangelho, nós encontramos resistência, não tenha dúvida que a nossa resistência por falar, porque eu não posso dizer aqui, porque eu não posso, porque ele não pode, abre espaço para que a gente fale de outras formas. Abre espaço, e aí está eu e você fazendo uso da nossa história para testemunhar um evangelho, para testemunhar uma transformação de vida, para testemunhar um valor que nos move, para testemunhar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. Paulo movimenta dessa forma, então ele é transportado para outro lugar. Nós olhamos para isso. E talvez seja para nós o grande desafio de nós encararmos que não é porque nós não podemos ser ouvidos em determinados lugares, que existem lugares que eu não posso falar, mas que ali eu não posso criar conexões e não posso buscar oportunidades, e que quando Deus fecha portas para nós, outras portas claramente estão escancaradas para que você sejamos representantes. Nós somos chamados para fazer a diferença. Nós somos chamados para ser levados de um lugar para outro. Paulo, ao ter a sua jornada, então, marcada por essa peregrinação de um preso, esse lugar onde Paulo vai andando e vai, de verdade, Paulo vai fazendo um estrago no reino das trevas. Deus vai operando através da vida dele. É tremendo o que Deus faz. Não tem uma oportunidade. Paulo está no barco, vocês lembram da passagem? O Deus de quem eu pertenço e quem eu sirvo diz que vocês não vão morrer. Estava todo mundo pronto para morrer. Vai perder somente a embarcação, mas a vida de nenhum de vocês vai se perder. Paulo anuncia ali. As pessoas ouvem. Nenhum deles se perde. Paulo para num lugar. Vai contar a sua história de novo. A cobra vem e pica Paulo. As pessoas olham e falam, esse cara devia morrer mesmo, porque ele não morreu no naufrágio, mas olha aí, a cobra veio e picou ele, que ele vai morrer. O que acontece? Nada. Começam a olhar para Paulo como um cara diferente. Acho que é melhor ele ser olhado de uma forma diferente. Fecha a porta, abre outra. Fecha a porta, abre outra. Fecha a porta, testemunho. Anuncio conversão. Deus opera, tem cura. Irmãos, essa é a nossa vida. É a nossa história, é o nosso dia a dia. Não importa se eu e você estamos encarcerados como Paulo estava. Não importa se eu e você estamos sendo conduzidos para sermos apresentados em Roma. Não importa isso. Não importa se eu e você estamos na nossa jornada de trabalho, na nossa jornada de estudo, nas nossas questões que estão avançando. Nós estamos ali para onde nós estivermos, nós sermos aqueles que já estão presos pelo Evangelho. E não de uma forma negativa, mais uma vez, porque nós entendemos, nós escolhemos que esse é o nosso lugar. Nós estamos fazendo isso. Talvez a gente possa ser reconhecido em muitos lugares como pessoas boas. Irmão, já é tremendo isso. Deus vai operar através da sua vida. Pessoas acolhedoras, Deus vai operar. Pessoas que têm bons conselhos, Deus vai operar. Talvez esse olhar mundano sobre nós seja o olhar que destoa. Pessoas que têm palavras que promovem edificação àqueles que ouvem. Faz diferença. Nós estamos capturados pelo Evangelho? Talvez por sermos presos pelo Evangelho, a gente possa viver a própria liberdade do Evangelho. Quinto ponto. Nós somos presos para viver a liberdade da palavra. Atos 28, pulando toda a história, versículo
30 e 31. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente, sem impedimento algum. Paulo fez daquele lugar onde estava restrito um lugar para anunciar o Senhor. Se eu e você estamos presos pelo Evangelho, o que a gente tem feito? Agora, se você não está preso pelo Evangelho, se você não está envolvido pela verdade da salvação, pela mensagem da cruz, talvez seja uma escolha para você hoje. Eu quero ser também esse preso. Eu também quero ser capturado. Eu também quero ser dirigido. Eu também quero viver a minha vida alinhado com o Evangelho. Se eu e você estamos escapando do Evangelho, é porque ele não produziu o efeito que precisava produzir ainda no nosso coração. Se nós estamos escapando de um compromisso, nós somos aqueles que escolheram ser presos, ficar preso. Paulo diz, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Talvez você possa dizer, ai de mim se eu não testemunhar do reino. Ai de mim se eu não manifestar amor. Ai de mim se eu não falar as verdades. Ai de mim se eu não interceder por essas pessoas. Ai de mim se eu não for aquele que porta a resposta e a palavra de esperança. Seja o que for dentro do reino. Ai de mim se eu não fizer isso. Porque eu estou capturado, preso pelo Evangelho. Olhe para dentro de você. Entenda que você tem uma liberdade nesse lugar de escolha. Onde você escolhe ser preso pelo Evangelho, tem uma liberdade de você anunciar a palavra. Feche seus olhos. Deus, aquilo que nós recebemos do Senhor, Pai, a verdade que nós recebemos do Senhor, ela não é somente para nós, mas ela é para realizar através de nós. Nós olhamos para um chamado de ide e entendemos que nós temos que ir a todo lugar e anunciar a Tua palavra. Mas sabemos também, ó Deus, que a Tua palavra, como já declaramos aqui, já foi anunciada em muitos e muitos lugares e muitas pessoas ouviram. E se nós estamos então prontos para fazer a diferença, prontos não para anunciar para quem não ouviu, mas muitas vezes anunciar para aquele que já ouviu. Para aquele que já recebeu uma semente, para aquela semente que talvez não tenha sido regada, e se nós regarmos. E se nós formos chamados para isso, porque sabemos que o crescimento vem do Senhor, e se nós formos chamados realmente para isso. E se a gente pode ali, pelo nosso testemunho, ó Deus, fazer valer uma verdade do Evangelho, que tenta brotar num coração endurecido. Se a gente fizer isso, Deus. Se a gente for aqueles que promovem realmente edificação, aos que ouvem, porque nossas palavras são sábias, oportunas e amorosas. Se nós deixarmos de lado toda a ira, toda a gritaria, toda a blasfêmia, toda coisa ruim, e nós fôssemos aqueles que realmente amam. Se nós ficássemos nesse lugar, Deus, não estaríamos então presos por um chamado? Ó Deus, é esse lugar que nós queremos estar. Se existe no nosso coração algo que resiste, se nós resistimos a estarmos envolvidos e capturados pela verdade, que a gente possa se render nessa manhã. Porque afinal, Deus, quando a gente teve um encontro com o Senhor, era um dia comum, até se tornar o dia mais importante da nossa vida. Esse domingo é mais um domingo comum. E pode se tornar um dia marcante nas nossas histórias. Nos ajuda, Deus, a vivermos isso. Nos ajuda a nos alegrarmos por estarmos presos pelo Evangelho. E fazer da nossa jornada, do dia a dia, das nossas conversas, oportunidades de mostrarmos, de manifestarmos o Teu reino.
sermos representantes do teu reino, da tua bondade, do teu amor e sim, da tua verdade que salva vidas. Cuida da gente agora, Deus, em nome de Jesus. Fala no profundo do nosso coração, para que a tua verdade, o caminho, o evangelho, as boas novas possam transbordar em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé. Vamos orar, encerrando. Deus eterno, te agradeço, Pai, pela vida de cada um dos teus filhos que esteve aqui nessa manhã. Te agradeço, Deus, pelo teu Espírito que habita no coração deles, por esses que são, Pai, de uma forma tremenda, instrumentos nas tuas mãos que nos abençoa, que abençoa essa casa, que abençoa a vida de cada um dos irmãos. Peço, Pai, que o Senhor renove cada um deles, que a graça do Senhor esteja sobre eles todos os dias, que eles possam sentir, ó Deus, o teu toque, a tua presença, a tua providência e a alegria dada pelo Senhor. Que possa o Senhor manifestar nessas histórias continuamente, de forma que o teu reino avance, que as portas do inferno não prevaleçam contra a igreja, mas possam sim essas portas serem derrubadas e saqueado esse lugar das trevas, resgatadas essas vidas para a honra e glória do teu nome, Pai. Que o teu poder, Pai, teu poder se manifeste através desse teu povo. Eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus.